Oi, boa noite, a paz do Senhor a todos, espero que estejam todos bem. Hoje eu gostaria de compartilhar no nosso devocional com vocês segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Bom, eu gostaria de frisar no versículo 7, onde falam que essas mulheres, em algumas outras versões está nécias, essas mulheres são instáveis, elas são sobrecarregadas de pecados. E elas estão sempre aprendendo, mas nunca têm o conhecimento da verdade. E hoje a gente tem um fácil acesso à internet, a um fácil acesso a um resumo de uma teologia, resumo de versículos bíblicos, de capítulos, de livros, enfim. A gente encontra com facilidade resumos, pastores que pregam, que têm seus ministérios de forma online. A internet ajuda realmente muito nesse aspecto. Mas eu gostaria de frisar que não é o único caminho para a gente entender as Escrituras, A fonte verdadeira é a Bíblia, A fonte é completa de recursos, completa de informações que pode satisfazer nossos anseios, seja os positivos e os negativos, Às vezes a gente está com algum problema, gostaria de ter uma resposta, uma orientação de Deus. Ao invés da gente buscar o Google, um resumo, o que eu vou fazer, o que eu preciso, por que não lemos a palavra, A gente disponibiliza muito do nosso tempo para assistir um filme, para assistir uma série, para passear, para sair para comer, para sair para encontrar pessoas, e isso não é ruim, Não há problema em fazermos essas coisas. Mas por que quando é para as coisas de Deus, quando é para conhecer mais a Deus, a gente sempre não tem tempo? A gente não tem tempo para uma leitura bíblica, a gente não tem tempo para ir ao culto, a gente não tem tempo para participar das organizações, de alguns eventos da igreja, mas a gente tem tempo para todas as outras coisas, Então, isso eu gostaria de conversar com vocês essa noite sobre isso, para despertar em nosso coração mais desejo pela palavra de Deus, Existem muitos pregadores bons na internet, existem muitos ministérios que são sérios, que falam a palavra de Deus, mas existem outros que não, E há muitos falsos profetas nos dias de hoje, e nos últimos dias seriam assim mesmo, Eles falam como se fosse de Deus, mas não são de Deus. E muitas vezes somos enganados, como essas mulheres nécias, essas mulheres são instáveis e sobrecarregadas de pecados, pois somos sobrecarregados de pecados. Mesmo que já tenhamos aceitado Jesus, somos uma nova criatura, não faz parte do nosso cotidiano o pecado, Mas a gente às vezes peca, e vou dizer, falando por mim, na maioria das vezes a gente escolhe errado se a gente for lutar e resolver nossos problemas pelo nosso próprio braço. E para isso existe a Escritura, que é o manual de vida do cristão, onde Deus inspirou aqueles autores para deixar para a gente orientações, Tanto que continuando no capítulo 3, o versículo 16, Ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então, a gente podia gastar mais tempo lendo a Bíblia, Lendo a fonte direta, para a gente conhecer a Deus, ter comunhão com Ele
e para também sabermos como agir diante de diversas situações que aparecem na nossa vida. E não que não possamos usufruir dos benefícios da internet, de pastores de longe, mas a gente tem que dar valor para o nosso pastor de perto, né? A importância de congregar é gigantesca. Muitas pessoas acabam consultando esses pastores online e falando assim, você é meu pastor, né? Eu conheci Jesus através da sua vida. Sim, mas muitos desses pastores não vão te conhecer, né? Nem te conhecem e não conseguem realmente ajudar você. Muitas coisas que a gente tem dúvida, a gente pode levar ao nosso pastor, né? Que é o homem responsável, né? E capaz ali e responsável por Deus mesmo, né? Colocado por Deus para nos orientar em diversas situações. Então, precisamos dar valor ao nosso pastor local, dar valor à nossa congregação local, né? Não impedindo a gente de ter acesso às outras congregações, seja ela online ou não, né? Mas a importância dessa comunhão e essa congregação junta e conhecer a palavra de Deus, né? Porque ali ela vai explicar que você precisa disso, que, tudo bem, somos novas criaturas, Deus está conosco, somos templos do Espírito Santo, sim, mas ele também fala da comunhão com outras pessoas, fala da importância da congregação. Então, a partir do momento que a gente lê a palavra completa e não somente um resumo que a gente buscou no Google para facilitar um entendimento, ela vai nos trazer a importância de todo um trajeto cristão, né? Desde a sua conversão até a manter esse processo de santificação, né? Então, eu gostaria de orar com vocês para que a gente desperte mesmo o desejo, né? O prazer de ler a Bíblia, o desejo e a sede do Espírito Santo e da comunhão com Jesus, nosso Pai. Porque muito se tem pregado sobre Deus sem ter Deus, né? Então, eu vou falar da parte boa, vou falar que Deus é amor, que Deus aceita você como é, sim, mas existem os se, né, da Bíblia. Então, Deus estará conosco se fizermos isso. Deus nos mantém debaixo da sua cobertura se formos obedientes a Deus, né? Então, as condicionais da Bíblia, e não porque é um Deus caprichoso e só vai fazer isso se a gente fizer aquilo, não. Mas porque Ele já deixou escrito pra gente como precisamos nos comportar, né? Para nos manter santos, para nos manter nos caminhos que Ele orientou, para que a proteção, a segurança, a misericórdia, o amor dele nos cubra, né? Então, vamos orar para que haja sede da palavra de Deus na nossa vida, que desperte nosso coração o desejo de, não só nos devocionais, mas que quando temos o tempo livre, que a gente costumaria fazer outras coisas, que possamos, né, despertar o interesse para a palavra de Deus. E muito mais do que o tempo livre, primeiramente, o tempo que a gente tem mesmo, né? Então, por que eu vou... eu tenho hora para trabalhar, tenho hora para acordar, para almoçar, por que eu não tenho hora para sentar e ter meu momento de leitura e minha comunhão com Deus, né? Então, eu espero que vocês sejam despertados, né? Assim como eu fui, para termos essa comunhão diária com Deus, né? Ele está conosco o tempo todo, mas a gente pode dispor de tempos maiores para entrar em real comunhão com Deus, fechar a porta do quarto, orar e estar com Ele, né? Senhor Deus, primeiramente obrigada por até agora o Senhor nos sustentar, nos manter firme, seguros e saudáveis, Pai. Obrigada por podermos ter esse momento contigo e obrigada pela tua revelação, Senhor, de que a sua palavra é importante, que a sua palavra é única, que precisamos dela diariamente, Senhor. Que não sejamos, Pai, enganados por falsos profetas, por pessoas que falam que são de Deus, mas não são, que nos ensinam o caminho fácil, né? A porta é estreita, Pai, e a gente quer passar por essa porta. A porta larga não nos levará a Ti, Pai. Então, nos direcione, Pai, nos encaminhe, Pai, para a Sua palavra, os Seus caminhos, Senhor, e que possamos amar a Ti sobre todas as coisas, Pai. Nos ensina com a Sua misericórdia, Pai,
a lutar e a enfrentar, Pai, que os dias de hoje não são fáceis. Há muito desamor, há muitas situações ruins que nos, às vezes, faz desistir, Pai, mas nos dê força e graça, Pai, para te amar acima de todas as coisas, para amar nossos irmãos e nos mantermos fiéis e firmes na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos dê a sede, Senhor, de conhecer a Ti, a Tua palavra e buscar e recarregar as nossas energias direto da fonte que é a Bíblia, Senhor, a escritura que o Senhor inspirou esses autores a escrever, Pai. E que mesmo que muitas vezes precisemos de algum auxílio, alguma ajuda externa, Pai, para entender alguma passagem, algo que o Senhor colocou na Bíblia, que procuremos pessoas do nosso conhecimento que são direcionadas e guiadas por Ti, Pai, e não pessoas que vão falar só a parte fácil e a parte bonita, Senhor. Precisamos entender como é importante lutar para atingir os reinos dos céus, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, Senhor, e que possamos ter uma revelação diária da Tua palavra, de quem és e de tudo o que Tu pode fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, boa noite, gente.